Mas agora eu quero falar sobre um outro assunto, que é o que identifica o verdadeiro cristão. Por exemplo, aqui em João 13:35, vou usar aqui Almeida, baseada nos melhores textos, um texto também que todos conhecem. Jesus falou que iria identificar seus seguidores. João 13:35 diz assim: olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus colocou que é o amor que identifica o verdadeiro cristão. Amor. Você tem que amar. Independente de ideologia, raça, cor, o que quer que seja, os cristãos têm que se amar uns aos outros. E segundo Mateus 5:44, até aqueles que consideram os cristãos como inimigos. Então, se nós temos que amar até os nossos inimigos, embora nós não temos inimigos, mas talvez alguns, não gostem assim de Jeová, mas mesmo assim nós os amamos. Então, se temos que amar até aqueles que supostamente são nossos inimigos, o que dizer dos nossos irmãos? Por isso nós vamos entrar aqui agora num assunto que é de suma importância para todos nós. Como é que os verdadeiros cristãos se portam quando há um conflito? Há um tempo atrás eu estava, como já falei, prego já por muitas décadas, pregando de casa em casa com o irmão, e batemos na casa de um senhor que era advogado. Esse senhor nos atendeu e já de cara começou a falar que não se simpatizava conosco. E o assunto entrou na questão das guerras, E aí ele disse o seguinte: o quê? Vocês não vão na guerra? Então acabou. Eu já não ia muito para a cara de vocês, então agora menos ainda. Porque as guerras são necessárias. É através da guerra que o mundo evolui, que as nações crescem. Onde se viu uma religião que não vai na guerra? Jamais o seria da sua religião. Jamais. E eu fiquei ouvindo, E quem estava argumentando com ele era o irmão que estava comigo. Aí eu pedi licença e falei para ele, realmente, a guerra, segundo o seu conceito, é uma necessidade, as pessoas realmente têm que guerrear, as religiões têm que guerrear. O senhor assistiu o Jornal Nacional ontem à noite? Não, eu estava viajando. Então, se o senhor tivesse assistido, o senhor teria visto uma cena que chocou o mundo todo. Uma mãe numa praça na Nicarágua, estava lá derrubando o Anastácio Somoza na época, década de 80, se não me fala o nome, e ali mostrou uma mãe com o seu filhinho no colo, o garotinho literalmente despedaçado na praça, aquela mãe chorando com o filho todo ensanguentado, e ela também estava toda ensanguentada numa praça, e as pessoas correndo de um lado para outro, e bombas, tudo quanto é canto. Ele vai perguntar para aquela mãe que estava com o filho nessa situação, se a guerra realmente é necessária. Aí, como já, estávamos de saída, eu falei para ele, olha, vou mostrar o nome dele aqui, mas eu chamei ele pelo nosso, falando, a guerra é muito bonita, quando estamos a milhares de quilômetros longe dela, tomando um copo de cerveja gelada e com um belo bife na frente. Aí, olha, isso é uma coisa que tem que acontecer mesmo. Mas quando a guerra acontece no nosso quintal, na nossa casa, então aí nós vemos que a guerra não traz benefício para ninguém. Veja uma situação que se encontra em alguns países que estão em guerra. A televisão mostra todos os dias. As crianças, o sofrimento, crianças morrendo de fome porque não chega a comida até elas, assim por diante. Então, as testemunhas de Jeová não comungam com essa ideia de que a guerra é uma necessidade. Não, a guerra é boa, faz os países crescerem, prosperarem. Muito bem, então a questão é, quem é que se mostra leal ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, o príncipe da paz, quando há um conflito? Porque falar que crê em Jesus é muito fácil. Mas o texto que nós lemos aqui no começo de João 3,16, vamos ler novamente. A tradução do Novo Mundo coloca o texto da seguinte forma. Diz assim, olha, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé, não é ter fé, crer, isso todo mundo crê.
Todo mundo diz que acredita em Jesus. Mas olha o mundo como está. Mas aqui fala de exercer fé. Eu posso ter um diploma na parede, mas não exercer a profissão que aquele diploma não me concedeu. Perceberam? Então uma coisa é ter, outra é exercer. Então nós queremos ver quem é que exerce fé em Jesus, no Jesus da Bíblia, não no Jesus paralelo que a Trindade criou. É aí que entra a questão. E eu não vou usar aqui citações de Sentinela, Despertar, assim por dentro, que vocês talvez pudessem falar, né? Mas está aí citando coisas que da revista deles, assim por diante. Eu vou citar aqui, por exemplo, o livro da Hall, Testemunho de um Sobrevivente. Então aqui esse sobrevivente, não vou também entrar em detalhes do livro. Quem quiser depois, você adquire o livro e leia, né? Aí você vai ver as atrocidades que acontecem com aqueles que obedecem o homem antes de obedecer a Deus. Atos 5:29. Os cristãos têm que primeiramente obedecer a Deus antes que os homens. Aqui na página 39, esse sobrevivente, ele cita algo interessante. Aí ele fala aqui do que acontecia nos campos de concentração, né? E aí ele fala dos grupos que estavam ali naquele campo. Ali havia criminosos, anarquistas, homossexuais e assim por diante. E fala como esses grupos eram identificados, né, através de triângulos, né? Um triângulo roxo, outro triângulo rosa, triângulo verde, assim por diante, triângulo vermelho. Aí diz assim, olha: enquanto os presos políticos usavam vermelho, os criminosos verde, os admiráveis, nota o termo que ele usa, os admiráveis testemunhas de Jeová, né, estavam ali também, né? Daí ele fala assim, olha: os membros da seita Testemunhas de Jeová mostravam tanta coragem, justo é dizê-lo, tanta ousadia, virtude e estoicismo perante as adversidades, que merece uma menção especial. Olha o que ele fala aqui: eram como rochas no mar de lodo. Então você, que se acha cristão e acusa-se de Jeová, pesquise como sua igreja se comportou na Segunda Guerra Mundial. Porque assim Jeová tem o aval de centenas de livros que não tem nada a ver com religião, falando das testemunhas de Jeová. Olha o que ele coloca aqui: eram como rochas no mar de lodo. Da Hall, Testemunho de um Sobrevivente. Esse outro livro, Dr. Kesten, médico de Himmler, já tenho ele já há um bom tempo. Aqui na página 148, esse livro que também é sobre a Segunda Guerra Mundial, destaca aqui um capítulo inteiro para as testemunhas de Jeová. E aí ele começa aqui na página 148 dizendo assim, olha: porque diziam que a guerra era um flagelo, note, e porque proclamavam que Deus para eles estava acima de Hitler, foram presos, encerrados em campos de concentração e submetidos a um tratamento particularmente desumano. Uma coisa que poucos sabem, que as testemunhas de Jeová, por serem alemães, eles não precisavam sofrer em campos de concentração, eles eram alemães. Bastava se afiliar ao partido nazista. Estavam livres para ficar nas suas chácaras, nas suas fazendas, seus sítios e assim por diante. Mas eles foram mártires, porque eles escolheram sofrer para não fazer mal para ninguém, como verdadeiros cristãos, na mais plena acepção da palavra. Aí fala que esse médico aqui, quando ele precisou de pessoas para trabalhar no sítio dele, o Himmler perguntou, né: quem que o senhor quer levar? Aí ele fala: quero levar a testemunha de Jeová. Ah, mas por quê? Eles são contrários à guerra. Daí o Dr. Kessler falou: eles são pessoas honestas, gente corajosa e trabalhadora. Aí cita aqui que depois, pouco depois, 10 mulheres chegaram lá no sítio do Dr. Kessler. E ele fala assim, que elas estavam tão magras, mas tão magras, que a pele colava o esqueleto. Olha o que chamou a atenção do médico. Elas não começaram pedindo a Kessler um pedaço de pão ou roupa. Queriam uma Bíblia. Tinham sido impedidas de ter em mãos aquele livro durante todo o tempo que haviam estado presas. Para elas, forma alguma, nenhuma tortura podia comparar-se à ausência do livro.
Kester, o médico, deu-lhes uma imediatamente. Como, porém, a posse de uma Bíblia era para um membro da seita, um crime sujeito a enforcamento imediato, o Kester tomou certos cuidados. Então, ele se reuniu de madrugada. Então, o livro continua dizendo que à noite o Kester levantava, às vezes, para ir no banheiro, e abria assim a janelinha do seu banheiro e via assim, Jeová lá onde estavam ali, com os lampiões acesos, assim, né? Uma luz tênue, estudando a Bíblia. Um livro de guerra. Você acha que você é cristão? Então, pesquise sobre sua igreja, não sou eu que vou falar. Pega aí na internet e você vê lá a conduta das igrejas nas guerras. Eu tenho aqui também, irmãos, essa revista Isto É. Ela é de 77 e tem aqui um artigo falando das relações entre a igreja e o Estado nazista. E ele fala aqui da questão de como as religiões se comportaram, né? Por exemplo, aqui fala que em abril de 1939, protestantes e católicos fizeram soar os seus sinos para comemorar o aniversário de Hitler. E o cardeal Bertrand, primaz católico, lhe enviou um telegrama de felicitações. Não estou aqui criticando os católicos. Minha família toda praticamente é católica. Meus irmãos carnais são católicos e posso dizer que são pessoas melhores do que eu. Aliás, eu amo os católicos. A minha convivência, a minha vida toda, praticamente, foi entre os católicos. Se você tiver alguma dificuldade, se tiver uma família católica do seu lado, ou não onde você estiver, pode ter certeza que você vai ser ajudado. Os católicos são muito amorosos. Então, nada contra os católicos, não contra qualquer, mesmo de qualquer outra religião. Eu circulo no meio de evangélicos, protestantes, católicos, espíritas e qualquer outra religião, com a maior simplicidade e com o maior carinho. Para mim, todos são dignos de serem amados. Porque se eu não amar meu próximo, eu estou indo contra tudo aquilo que eu prego quando vou de casa em casa, quando faço conferências e assim por diante. Então, quero dizer que a minha colocação aqui é expor, não é impor nada a ninguém. Aqui vem falando de uma situação onde Hitler matou lá um monte de gente. Isso aqui está na página 101 dessa revista, se depois você quiser conferir. E aí fala que ele matou, inclusive, algumas pessoas da ação católica. E não deixou que aquelas pessoas fossem enterradas. Ele mandou cremá-las, contrário, como diz aqui, aos ensinamentos católicos. Daí fala assim, no entanto, os bispos católicos não protestaram, como os protestantes também não. Todas as reações foram, ao contrário, favoráveis. Daí fala aqui de um bispo evangélico. O bispo evangélico de Nassau-Hessen, Dr. Dietrich, enviou a Hitler um telegrama de caloroso agradecimento por esta primeira operação de salvamento, seguido por uma carta circular, na qual afirmava que o banho de sangue demonstrava ao mundo a grandeza única do Führer. Ele nos foi enviado por Deus. Não é eu que estou falando, é a revista que está falando. Mas tem um tópico aqui falando assim de Jeová. Fala das igrejas, porque fala assim, os mais corajosos, grave bem isso, foram as testemunhas de Jeová, que proclamaram abertamente sua oposição doutrinária desde o princípio, e que sofreram por isso. Eles se recusaram a qualquer cooperação com o Estado nazistas, que denunciavam como sendo totalmente mau. Muitos foram condenados à morte, por se recusarem a prestar serviço militar e por incitar outros a agirem da mesma maneira. Eles terminaram em Dachau ou em hospícios. Um terço foi completamente exterminado. 97% deles sofreram algum tipo de perseguição. Olha, foram o único grupo cristão, grave bem isso, que conseguiu provocar a admiração de Himmler, que é o segundo homem na hierarquia nazista. Você acha que se Jeová não são cristãos? Repense a sua posição. Como eu falei, se uma única pessoa, das milhares que com certeza irão assistir esse vídeo, mudar o seu proceder e passar a encarar assim Jeová da maneira correta, para mim esse vídeo já valeu a pena. Perceberam? Mas tem mais. Esse livro da IBM, o Holocausto, IBM Holocausto. Também não vou entrar em detalhes do livro, é um livro bastante, tem quase 600 páginas, e aqui tem muitas atrocidades, viu pessoal? Tem muitas atrocidades. Mas eu quero destacar uma aqui,
na página 479, que me chamou a atenção. 479 a 480. Aqui diz assim, olha, fala aqui de uma certa ocasião, página 479, em que os judeus foram arrebanhados no Hanukkah, a cerimônia de luzes judaicas, onde sobressai a iluminação de pequenas velas. Os guardas ordenaram que os judeus se reunissem. 8 foram selecionados, note, e amarrados de cabeça para baixo. Os demais foram então obrigados a untá-los com óleo e atear fogo em cada um deles. Enquanto os judeus imolados urravam de dor, a infeliz plateia foi forçada a entoar a canção de Natal, Noite Feliz. Consegue imaginar isso? Pessoas amarradas de cabeça para baixo, o corpo coberto de óleo, aí obrigaram os próprios judeus a ir lá e atear fogo, e essas pessoas se debatendo, urrando de dor, sendo queimadas, e agora a plateia, seus violinos, sendo obrigada a entoar a canção natalícia, a canção de Natal, Noite Feliz. Essa é uma das atrocidades que conta aqui, tem muitas mais. Muito bem. Continuando, diz assim, olha, outros prisioneiros tentavam agradar os guardas por meio de agressões contra os judeus. Então tinha aqueles que queriam fazer uma média. Perceberam? Bom, já que o ódio contra os judeus é muito grande, então vamos agredir os judeus, porque aí vamos ficar de bem com a SOS. Daí diz assim, ó, os guardas muitas vezes exigiam isso por esporte. Os judeus, não importa quão alquebrados ou ensanguentados, não eram recebidos nas enfermarias de alguns campos. Um interno recorda-se que os judeus eram classificados como em bom estado ou mortos. Então os que estavam muito machucados, dilacerados, mas ainda estavam vivos, eram considerados como estando em bom estado, não vai ser recebido nas enfermarias. E outra questão, eram os que estavam mortos. Bem, mas aonde entram as testemunhas de Jeová? Entra aqui, olha. Os códigos Olerite afligiam não apenas os judeus, mas outros na escumalha, que é a mesma coisa que ralé ou escória social, né? Da hierarquia das vítimas dos campos de concentração. Por exemplo, os testemunhas de Jeová recebiam o código 2, conhecidos como pesquisadores da Bíblia. Continua. Eram perseguidos pela recusa renitente em alistar-se para a conscrição alemã, ou serviço militar obrigatório alemão, em face da rejeição cristã do antissemitismo. Então, enquanto as religiões, né, supostamente cristãs, rejeitavam, né, estavam lá ajudando a perseguir os judeus, aqui fala que eles se recusavam a entrar nessa de antissemitismo. Assim, eles eram premiados com maus tratos cruéis do que os aplicados a qualquer outro grupo de prisioneiros, com exceção dos judeus. Agora, note que detalhe interessante, olha. Para aliviar a agonia cotidiana de surras e matança, as testemunhas de Jeová apenas precisavam assinar uma declaração renunciando à religião e submetendo-se ao alistamento militar. E isso eles obstinadamente recusavam a fazer. Por sua coragem e consciência, as testemunhas de Jeová eram torturadas e massacradas. Então o livro fala claramente, olha, para sair desse sofrimento de constante surras e matanças, bastava assinar lá um termo, olha, rejeito a minha fé, vou agora fazer como os outros, e estavam livres. Mas aqui fala que eles se recusavam a fazer isso. Por isso o livro da Hal fala que eles eram como rochas no meio do lodo. E você acha que as testemunhas de Jeová não são cristãs? Não seguem a Jesus? Você acha? Pense nisso. Eu não vou falar nada. Fique você com sua consciência. Eu tenho aqui o Almanaque Abril, aqui já vai a Segunda Guerra Mundial. Aqui já fala da história do mundo, fala aqui dos concílios, e fala também de coisas que ocorreram da Jeová em nossos dias.
Por exemplo, aqui na página 592, isso aqui é o Almanaque Abril, Almanaque Portátil, página 592 e 593. Se o vídeo for longo, você assiste por pedaços e aos poucos você assiste o vídeo todo. Mas assista que você vai gostar. Aqui falando de Malawi, fala da perseguição, né? Apesar disso, nova área de atrito surgiu poucos meses depois, quando 3.000 membros da seita das Testemunhas de Jeová fugiram para o território zambiano, por se recusar a inscrever-se no Partido Único do Congresso Malauiano. Aqui foi quando estavam sendo perseguidos por Hostig Kamuzu Banda, um médico, presidente de Malawi. E esse médico protestante, ele moveu uma perseguição intensa contra as Testemunhas de Jeová. Realmente, ele massacrou com as Testemunhas de Jeová. E muitas pessoas, até mesmo de outras religiões, cobravam uma posição, até mesmo dos direitos humanos, em função dos massacres que Kamuzu Banda estava fazendo com as Testemunhas de Jeová. Em certa ocasião, só para ilustrar, ele foi para os Estados Unidos e a Igreja Adventista convidou Kamuzu Banda para visitar nos seus hospitais. E enquanto ele estava naquele hospital lá visitando, um grupo de estudantes universitários fez uma passeata, pedindo que ele parasse de matar as Testemunhas de Jeová, perseguido, né? E depois foi entrevistá-lo. E aí consta que ele disse o seguinte: não, eu respeito todas as religiões lá em Malawi, eu também sou cristão. Eu pretendo ir ao céu, advogando, e falou, né, a crença que ele era. Né? Ele era presbiteriano. Né? Eu pretendo ir ao céu advogando a crença presbiteriana. Nada contra a Igreja Adventista, nem contra os presbiterianos. Como já falei, são pessoas maravilhosas, né? Pessoas com quem temos um carinho muito grande e com quem aprendemos muito também. Mas eu quero dizer o seguinte, que as Testemunhas de Jeová, aqui na página 592, fala assim, olha, milhares de seguidores da seita Testemunha de Jeová abandonaram o país após ter sido adotada a resolução que visava despojá-los de seus bens. Lembra-se que na Segunda Guerra Mundial os judeus foram despojados dos seus bens? Aqui em Malawi, em 72, os judeus estavam perdendo suas propriedades, seus bens, porque se recusaram a se afiliar, a assinar uma célula de filiação ao partido do presidente Kamuzu Banda. E aí tomavam seus bens, matavam, estupravam e assim por diante. Então a pergunta é, você acha que as Testemunhas de Jeová não eram cristãs? Algum tempo atrás eu estava tomando um café e chegaram dois jovens, bem vestidos, muito educados, e pediram para a dona lá da lanchonete se eles podiam fixar na parede um cartaz. Eu estava tomando café lá, uma tarde muito fria, né, tarde de junho, e eles fixaram o cartaz lá com a autorização da dona lá da lanchonete, a dona Rosa. E aí estava lá, né, um convite para que as pessoas fossem a uma reunião que iria ter no ginásio de esportes aqui na cidade. E o tema era Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Eles colocaram, quando eles foram sair, eu chamei aqueles dois jovens de lado e perguntei, viu, achei interessante o cartaz aí, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. A religião de vocês, ela é uma religião que vai na guerra ou ela não vai na guerra, é neutra se tiver uma guerra? Aí um dos jovens falou, não, a nossa religião ela vai na guerra, sim. Se tiver uma guerra, nós vamos sim. Ah, então vocês vão na guerra? Vamos. Existe alguma religião que não pega em armas, que não vá na guerra, não tem um conflito? Conhece alguma? Aí o mais novo olhou para o mais velho e falou, não, eu não conheço. Daí o mais velho falou, não, tem uma sim, tem uma que não pega em armas, essa não vai na guerra. Eu falei, ah, é? Qual é? É um pessoal de Testemunha de Jeová. Ah, então, como que é? Testemunha o quê? Como que é? É, Testemunha de Jeová. Ah, então eles não vão na guerra? Não, eles não vão.
Eu olhei novamente para o cartaz e falei assim, você não acha que eles são os únicos que estão seguindo, levando a sério a exortação do príncipe da paz, então? Se Jesus é o príncipe da paz, eles são os únicos que não pegam em arma, então? Aí o rapaz lá, o mais velho, olhou para mim assim, o senhor é testemunho de Jeová? Eu, com muito orgulho. Logo ouvi, e saíram batendo o pé, né? Então veja, Jesus Cristo, o príncipe da paz, mas uma organização religiosa que participa de guerra. Então, mais uma vez, eu lhe pergunto, pesquise, analise e veja quem realmente é o verdadeiro cristão. Para vocês terem uma ideia, as testemunhas de Jeová, em 2015, sabe quantas horas elas pregaram de casa em casa no ano de 2015? 1 bilhão e 900 milhões de horas. 1 bilhão e 900 milhões de horas. Isso é um outro assunto. Mas para mostrar que elas levam a sério aquela incumbência que Jesus disse, né? Ide, pregai o reino, fazei discípulos. Você acha que esses lá não são cristãos? E finalizando, eu gostaria de contar aqui uma experiência, bem breve, estamos chegando ao final, que ocorreu aqui na nossa cidade, na década de 60. Os irmãos estavam pregando aqui no centro da cidade, numa rua conhecida como Padre Luiz. Estavam ali distribuindo um convite para uma assembleia que iria ter aqui. E esse convite tinha, né, aquele convite antigo, papel jornal, tinha duas mãos assim levantadas, rompendo trilhões de uma corrente, né? Então, rompendo no meio aquela corrente, né? E o tema era: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora veja a situação, década de 60, período difícil, né? Brasil. Um desinformado liga para a polícia e diz que ali havia um grupo de pessoas divulgando um novo partido político, isso, aquilo, e que estavam ali mostrando lá a libertação e assim por diante. Aí chegou aquelas viaturas antigas que a polícia tinha aquele tempo e botou todo mundo lá na gradinha lá que tem lá no fundo da viatura e levaram para a delegacia. Chegando lá, o delegado colocou todos os irmãos na frente, falou assim: quem que é o que está aí comandando essa divulgação aí desse partido político aí que vocês estão aí divulgando? Vocês não sabem que isso é proibido? Aí um irmão bem idoso, hoje está com cerca de 90 anos, falou assim: não, doutor, aqui não é nenhum partido político. Pelo contrário, nós somos testemunhas de Jeová e assim Jeová não se afiliam a nenhum partido político. Nós respeitamos os governos, respeitamos os políticos, somos submissos a eles, eles que não interfiram com a nossa consciência cristã, mas nós não defendemos nem esse nem aquele partido. Ah, não? Mas o que é isso então? O irmão explicou: esse é um convite para um encontro religioso que vamos ter, né? Quando fala aí que conhecereis a verdade vos libertará, está falando aqui dos dogmas falsos, das doutrinas, enfim, procurando melhorar as pessoas no mais pleno sentido da palavra, sentido moral, né? Ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, enfim, serem cristãos de uma nova espírito, cristãos realmente que sejam produtivos para o país, mas não nos envolvemos com a política. Dá legado para os jovens, interessante, então vocês não se afiliam a nenhum partido político? O irmão falou assim: ah, doutor, inclusive nós também não pegamos em armas, nós não vamos na guerra. Ah, e o delegado mudou. Ele, o quê? Deu um murro na mesa. Então vocês não vão na guerra? Que absurdo! E virou para o irmão e falou: o senhor já imaginou se todas as pessoas, se todas as religiões pensassem como vocês? O que seria do mundo? O irmão bem humilde, com calma: não haveria guerra. Se todas as religiões pensassem como a senhora pensa, as guerras não existiriam. Aí ele ficou olhando para o irmão: não existiria guerra. Sargento, pega essas pessoas e leve no lugar onde vocês encontram. Deixa eles fazerem o trabalho deles, que é um trabalho magnífico. Parabéns. E aí colocaram novamente os irmãos lá naquelas viaturas antigas e levaram lá na rua Padre Luiz novamente para que os irmãos continuassem a pregação. Então vejam que as testemunhas de Jeová
anseiam o tempo em que o governo de Cristo sobre a terra vai transformar essa terra num paraíso. Hoje, nós pregamos o mundo ideal. Nós vivemos no mundo real. O mundo ideal é esse, todas as pessoas convivendo como irmãos, pacíficas, se amando mutuamente, sem essas divisões. Como é o propósito de Deus? Deus nos criou para que nós nos amássemos uns aos outros. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo que nós pregamos. E esse mundo vai estar sendo governado por Jesus Cristo. Se você pegar Isaías 9,6a, fala que o governo vai estar sobre os seus ombros. Revelação, Apocalipse 5, 9 e 10, fala que Cristo estará governando a terra. Então, esse é o mundo ideal, é esse mundo que nós pregamos. Então, o nosso objetivo é amar as pessoas. E queremos que as pessoas também nos amem, nos respeitem. Quando uma testemunha de Jeová bate na sua casa, ela não vai lá para te agredir, para te ofender, né? Talvez você até não esteja num bom momento, não queira atender, assim por diante. É um direito que você tem. Mas não faça como aquele senhor fez, né? Quase me achatar o nariz dando caporta no meu rosto, né? Não faça isso. Afinal de contas, se você se diz ser cristão, o mínimo que nós esperamos de nós que queremos ser cristãos, assim você também advoga esse direito, né? É sermos educados, tratarmos bem as pessoas. Então é isso que nós esperamos, e é isso que nós esperamos que um dia toda a terra realmente tenham pessoas que adorem a Jeová, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem esse Deus verdadeiro enviou. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.